Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 5 do livro Fundamentos de Física de Halliday-Resnick, 10ª edição. Problema número 12. Duas forças horizontais, 1 e 2, agem sobre um disco de 4,0 kg que desliza sem atrito em uma placa de gelo na qual foi desenhado um sistema de coordenadas XY. A força 1 aponta no sentido positivo do eixo x e tem um módulo de 7,0 newtons. A força 2 tem módulo de 9,0 newtons. A figura 5.32 mostra a componente Vx da velocidade do disco em função do tempo t. Qual é o ângulo entre as orientações constantes das forças 1 e 2? Utilizando as informações contidas no gráfico do problema, podemos determinar a aceleração do disco na direção x. Como o gráfico da velocidade Vx é uma reta, isso significa que a aceleração é constante e o seu valor é igual ao valor da inclinação dessa reta. Para o cálculo da inclinação, utilizamos dois pontos sobre o gráfico e calculamos a razão entre o deslocamento vertical e o deslocamento horizontal. No instante t1 igual a 0, o v1 é igual a menos 4 metros por segundo. No instante t2 igual a 3,0 segundos, a velocidade é v2 igual a 5 metros por segundo. A aceleração do disco na direção x o ax vai ser o ΔV sobre o ΔT. v2 menos v1 dividido por t2 menos t1. 5 menos 4 dividido por 3,0 menos 0. Que dá o menos 4 dá mais 4, né? 5 mais 4 dá 9 sobre 3,0, que dá 3,0 metros por segundo ao quadrado. A força F1 tem módulo igual a 7,0 newtons e aponta no sentido positivo do eixo x, e podemos escrevê-la na notação de vetores unitários como o vetor F1 vai ser 7,0 newtons vezes i. O problema informou apenas o módulo da força F2, que é igual a 9,0 newtons, e não sabemos o valor de suas componentes. Este vetor escrito na notação de vetores unitários fica, o vetor F2 vai ser o F2x na direção y mais o F2y na direção j. A segunda lei do movimento de Newton diz que a força resultante que atua em um corpo é igual ao produto de sua massa e a aceleração adquirida por ele. O vetor R é igual a m vezes o vetor A. Aplicando essa lei na direção x, vamos determinar a componente nessa direção da segunda força. Então, o Rx vai ser m vezes Ax. O Rx é F1x mais F2x é igual a m vezes Ax. 7,0, que é o F1x, mais o F2x, que não sabemos, tem que ser igual a massa, 4,0, vezes a aceleração, que calculamos, 3,0. Então, 7,0 mais F2x é igual a 12. Passando esse 7 para o outro lado, o F2x vai ser 12 menos 7,0, que dá 5,0 newtons. Podemos determinar o valor da componente y de F2 utilizando a expressão do cálculo do módulo deste vetor. O módulo de F2 vai ser igual a raiz quadrada de F2x ao quadrado mais F2y elevado ao quadrado. O módulo é 9,0, é igual a raiz quadrada do F2x, que é 5,0 elevado ao quadrado, mais F2y elevado ao quadrado. Então, 9,0 vai ser 25 mais F2y elevado ao quadrado. Elevando ao quadrado os dois lados, 9 ao quadrado dá 81, é igual, aí a gente tira o radical, 25 mais F2y elevado ao quadrado. Passando esse 25 para a esquerda, fica 81 menos 25 é igual a F2y elevado ao quadrado. 81 menos 25 dá 56, é igual a F2y elevado ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o F2y vai ser a raiz quadrada de 56, que dá 7,48 newtons. Como este é o módulo da componente y, existem duas possibilidades. A componente pode ser positiva ou negativa.
Escrevendo essas opções na notação de vetores unitários, fica: o F2 pode ser 5,0 newtons vezes I, mais 7,48 newtons vezes J, ou o F2 pode ser 5,0 newtons vezes I, mais menos 7,48 newtons vezes J. A força F1 e as duas possibilidades para a força F2 estão representadas na figura. Como a força F1 é paralela ao semieixo x positivo, o ângulo que a força F2 faz com o semieixo x positivo é igual ao ângulo entre os dois vetores, não importando qual das duas possibilidades escolhermos. Considerando aquela em que a componente y é positiva, o cateto oposto ao ângulo θ é igual ao módulo da componente y e o cateto adjacente é igual ao módulo da componente x. A tangente deste ângulo é a tangente de θ é igual a 7,48 dividido por 5,0, que dá 1,50. Então, o θ vai ser o arco cuja tangente é 1,50, que dá 56,3 graus. Escrevendo esse resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna θ igual a 56 graus.